pessoal, tudo bom com vocês? Este vídeo é o primeiro vídeo da série de tutoriais sobre o Lumion 10.3, tá? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a interface aqui, de forma geral, do Lumion e um pouco da navegação do Lumion, tá? Como a gente consegue navegar aí no nosso projeto, tá legal? Antes de tudo, pessoal, eu quero pedir que você se inscreva no canal aí, tá? Deixe seu like no vídeo, isso ajuda muito, já que é um canal bastante recente e isso impulsiona novos conteúdos bons e legais para você aí, tá? Quando você abre o Lumion, ele vai dar essa tela de boas-vindas a você, tá? Que é a mesma tela que você consegue acessar clicando aqui nessa aba arquivo. Essa tela aqui de forma geral sobre os arquivos do Lumion. Aqui a gente tem a opção de criar um novo arquivo do Lumion. Clicando aqui, ele vai dar algumas opções aqui para você, ó. Desde uma opção com o terreno sem ser editado, totalmente aplanado, somente com o céu e as opções de natureza configuradas aí, até opções mais detalhistas, né? Aqui é uma opção só para a floresta, aqui é uma opção tropical com outros tipos de objetos de natureza. Aqui é uma opção só de montanha, né? Com outro céu configurado, aqui é a opção, enfim. E aqui é a opção branco sem terreno, somente com o céu vazio. Essas são as opções que você tem aí para partir do zero com o seu projeto, tá? Vamos voltar aqui. Logo aqui a gente tem a opção de exemplos do Lumion. Então, clicando aqui, ele vai dispor algumas opções aqui mais detalhistas para você, caso você queira partir de uma coisa já configurada, tá? E quando eu falo em configurado, entenda que não é somente o que é visto aqui. Vai ter efeitos configurados, vai ter presets de iluminação configurados. Então tudo isso você vai ter aqui, caso você queira partir de uma coisa já feita, tá? Então ele vai trazer céus reais para você, vai trazer uma série de coisas aí, caso você não queira partir do zero, legal? Vamos voltar aqui. Aqui a gente tem a opção de desempenho. Então, quando você abre o Lumion pela primeira vez, ele vai fazer um teste no seu computador para detalhar quanto desempenho ele vai ter ao executar o programa. Então, vamos clicar aqui para ver como foi o desempenho do meu, que foi muito ruim, por sinal. Tá? Então, ele vai avaliar aí sua placa gráfica, no caso, a sua placa de vídeo, vai avaliar a memória da sua placa de vídeo, vai avaliar o seu processador e a sua memória, tá? Sua memória RAM. Nesse caso aqui, ele avaliou tudo e ele chegou a um diagnóstico, né? Caso você queira reexecutar o teste, você clica aqui. Aqui você cria um arquivo, né, em texto para salvar essas análises. E aqui você tem uma ajuda da própria Lumion para tentar entender como isso funciona. E ele analisa isso aqui tudo aqui, ó, e ele vai entender que isso aqui equivale a 82% de um desempenho para os arquivos mais pesados, tá? É para isso que ele entende. Aqui em carregar, a gente tem a opção de carregar alguns projetos salvos do Lumion. Então, clicando aqui, ele vai trazer algumas cenas mais recentes que você tem. Ou você consegue carregar um novo aqui. Ou, se você preferir, você consegue carregar um novo projeto e inserir dentro desse que você está trabalhando. Tá? É uma opção também. Legal? Vou voltar aqui. Aqui a gente tem a opção de salvar no nosso projeto. Aqui a gente tem a opção de salvar como, ou seja, salvar com outro nome, enfim. Aqui ele vai trazer algumas ajudas, né, de notícias da própria Lumion para você. Logo aqui abaixo a gente tem uma aba, que a gente vai detalhar um pouco mais sobre ela. Mas clicando aqui a gente tem a opção de criar. Então a gente vai estar trazendo os objetos, mexendo com todas as opções principais de edição do Lumion. Aqui a gente tem a opção de arquivo, que clicando aqui, ó, ele vai abrir essa janela que a gente está observando aqui. Logo aqui ao lado a gente tem as três opções de render que o Lumion dispõe, que é o render em foto, o render em filme e o render em panorama. A gente vai abordar sobre eles três e sobre os efeitos que eles possuem na última aula dessa série de tutoriais, tá? Vamos abrir um exemplo aqui para a gente detalhar um pouco mais isso. Vou abrir esse exemplo aqui, ó, interiores, por exemplo. Ele vai carregar aí o nosso modelo. Ok, pessoal, carregamos aqui o nosso modelo, tá? Logo de cara a gente percebe porque o Lumion tem tantos adeptos, né? Perceba o quanto é amigável a interface do Lumion, o quanto é simples. Não é, por exemplo, como o exemplo da Autodesk, que tem interface bastante poluída, por assim dizer, então dificulta a compreensão dos iniciantes, tá? Mas aqui a gente tem uma interface bastante amigável. E é sobre isso que a nossa aula vai falar hoje, tá? É somente sobre a interface e a navegação do Lumion, tá?
Aqui no canto esquerdo a gente tem as opções, as abas principais do Lumion. Então são as abas que a gente vai abordar detalhadamente em alguns próximos vídeos aqui. Aqui a gente tem a opção de objetos. Então é por aqui que a gente vai trazer os nossos objetos, importar nossa biblioteca ou usar a biblioteca primitiva do Lumion, tá? Então a gente vai estudar no próximo vídeo, inclusive, sobre essa opção de objetos, tá? Aqui a gente tem a aba de materiais, onde vai estar editando a superfície, né, das nossas modelagens aqui que a gente importou. Então a gente vai estar editando aí a refletividade, o displacement, o relevo, né, todas as propriedades materiais que o Lumion dispõe. Aqui a gente tem a opção de paisagem, então a gente vai estar editando aí o relevo do terreno da nossa cena, desde a altura, né, até se a gente quiser, por exemplo, importar uma imagem para mapeamento, a gente consegue fazer também. Assim como o oceano, a grama básica que o terreno traz para a gente, enfim, são muitas possibilidades. Aqui a gente tem a opção de clima, então aqui a gente vai estar ajustando o horário do dia, né, o mês ou o ano que a gente pode também editar, a opção de céus reais que a gente pode aplicar, a quantidade de brilho do sol, enfim, são muitas opções. A gente vai tratar sobre isso aqui junto com o vídeo sobre paisagem, tá? E aqui do lado direito, no canto inferior direito, a gente tem a opção de arquivos e render, tá? E a aba de editar. A aba de editar é essa que está sendo aberta. É na aba de editar que você consegue ver essas 4 opções aqui, ó, de edição. Logo aqui abaixo a gente tem a opção de arquivo, que é justamente aquela janelinha de boas-vindas lá que a gente tinha aberto, tá? Então vamos clicar aqui na opção criar novamente. Logo aqui do lado a gente tem a opção de render. Então o Lumion dispõe de 3 tipos de render para você exportar sua imagem renderizada ou seus canais renderizados, que são aqui a opção de foto, onde você renderiza uma imagem fixa. Aqui a opção de filmes, onde você faz suas animações e seus filmes. E aqui a opção de 360 panorama, né, que é a opção daí de render em 360 graus, né, com uma realidade aí bastante aumentada, tá? Logo abaixo aqui a gente tem opções de configurações e ajuda. Na opção de ajuda você consegue aí, ele vai mostrar para você alguns auxílios, né, sobre a interface, sobre o uso do Lumion. E aqui em configurações, vamos clicar aqui, onde a gente consegue alterar algumas coisas sobre a interface e sobre a visualização do Lumion. Nesse primeiro quadradinho aqui a gente tem a opção de alterar o tipo de resolução das árvores, então ela ativando aqui, ele vai tornar para vocês as árvores bastante reais, então isso puxa muito a memória da sua placa de vídeo, tá? Se liguem nisso. Aqui a gente tem a opção de ativar o preview automático de alta qualidade, vocês vão ver sobre isso na parte de render, mas basicamente ele vai ficar sempre gerando uma imagem renderizada em menor qualidade toda vez que você fizer alguma modificação lá na janela de render, que a gente vai ver, tá? Aqui tem a opção de você habilitar a entrada do tablet para você conseguir editar com a caneta ou na tela, se for o seu caso. Aqui a gente tem a inversão de movimento do mouse, tá? Aqui a gente consegue silenciar o som de todos os efeitos do Lumion, inclusive os objetos que você coloca por som na sua aba de edição, até o som de interface do Lumion, tá? Aqui você coloca o Lumion em tela cheia. Nessas duas opções aqui a gente consegue ajustar a resolução da edição da modelagem, tá? Da nossa edição lá do Lumion. Aqui você consegue ajustar a qualidade do editor. Então aqui você consegue ajustar a qualidade das texturas, a qualidade dos objetos que aparecem, né? A suavidade dos cantos dos objetos. E aqui você ajusta a resolução disso tudo que você aplicou. A resolução das texturas, a resolução das sombras, da iluminação. Então tudo isso aqui reflete na qualidade da sua pré-visualização, tá? Então logo isso influencia na sua placa gráfica. Então balanceie isso aí, tá? E aqui a gente tem algumas opções de visualização, né, e edição do Lumion também. Aqui a gente tem a opção de medidas, então aqui em métricas, quando a gente for começar a movimentar os nossos objetos, a gente vai conseguir perceber isso. Aqui a gente tem a opção de deixar ele em metros, na verdade, desculpa. Aqui a gente trata das formas imperiais do Lumion, então é a unidade do Lumion aqui, tá? Eu não aconselho você trabalhar com isso, somente em metros. E aqui a gente tem algumas opções de arquivo do Lumion, tá? Aqui ele registra erros, ou seja, ele deixa um arquivozinho, um arquivo de texto salvo lá na pasta rede do Lumion toda vez que der algum problema ou bug com o Lumion, tá?
Aqui ele vai deixar análises do seu fluxo de trabalho, ou seja, toda vez que você fizer alguma modificação, um clique qualquer, ele vai salvar lá um arquivozinho na pasta rede do Lumion para demonstrar o que foi que você fez, tá? Aqui em recuperação é como se fosse um arquivo backup do Lumion. Então, se eu não me engano, de 10 em 10 minutos ele vai salvar um arquivo backup para você. Então, caso o seu Lumion feche ou dê algum problema, quando você reabrir o seu Lumion, ele vai perguntar se você não quer recuperar esse último arquivo. É bastante legal, deixa ele sempre ligado, tá? E aqui em usar miniaturas, ele vai salvar para você os tipos de miniaturas que você vai carregar lá no seu projeto. Que é aqui, ó. Vou voltar aqui para mostrar a você. Aqui em arquivo e aqui em carregar, ele vai mostrar para você o tipo de miniatura que vai aparecer aqui, se é pequeno ou é grande, tá? E se eu não me engano, pessoal, ele vai também mudar as miniaturas que aparecem no seu Windows, lá na visualização do Windows, tá? Ele vai deixar como maior ou menor aqui, de acordo com o que você colocar, tá bom? E vamos lá falar sobre a movimentação, sobre a nossa navegação. Vamos aqui, ó, na aba criar, e a movimentação do Lumion é simples, tá? Como ele funciona como se fosse um jogo, tá? Inclusive o tipo de render dele, utilizando a placa gráfica, né? É como se fosse a renderização em um jogo em tempo real. Mas vamos lá. Apertando a tecla W, ele vai navegar para frente, tá? Apertando a tecla S, ele vai navegar para trás. Apertando a tecla A do teclado, ele vai navegar para o lado esquerdo. Ó, ele vai meio que andar para o lado esquerdo. E apertando a tecla E, ele vai navegar para o lado direito, tá? Ou seja, W para frente, S para trás, A para o lado esquerdo e D para o lado direito, tá? Essas são as direções. Caso eu queira movimentar para cima, eu aperto a tecla Q. Então, a tecla Q ele vai jogar sua câmera aí para cima, e para baixo eu aperto a tecla E, tá? Mas vamos supor que você tem um projeto muito grande. Então, se você for navegar em um projeto muito grande, você vai demorar para chegar no seu destino ali, tá? Então, utilize as teclas espaço ou shift para fazer isso. Ó, apertando a tecla shift e segurando a tecla shift sem soltar e apertando a direção que eu quero, ele vai navegar aí com mais velocidade, tá? Perceba, ó, quando você aperta a tecla shift, ele navega com mais velocidade. E você consegue atenuar essa velocidade mais rápido ainda, apertando o shift e o espaço ao mesmo tempo. Então, apertando o shift e o espaço ao mesmo tempo e apertando a direção, ele vai mais rápido ainda, tá? Ele vai numa velocidade muito grande, tudo bem? Mas existe o inverso também, tá? Vamos supor que você está aqui editando o seu arquivo e você acaba botando sua câmera assim, ó, entre uma parede e outra. Então, para evitar que isso aconteça, você navega com precisão, apertando somente o espaço. Então, se eu apertar somente o espaço e apertar na minha direção aqui, ó, com o E, por exemplo, perceba que ele vai andar com mais precisão, ele vai andar bem devagar, tá? Isso é bastante usual aí para você determinar a posição da sua câmera com mais precisão, tudo bem? E para orbitar, nós utilizamos os botões do mouse. Clicando com o botão direito do mouse e arrastando, a gente consegue olhar ao redor. Tá? Então a gente consegue olhar ao redor apertando com o botão direito do mouse e arrastando na direção, tá? Basicamente é isso. Então com isso você consegue ir para qualquer lugar aí da sua modelagem, tá? Com esses botões. Por enquanto é isso aí, pessoal. No próximo vídeo a gente vai tratar sobre os objetos do Lumion, tá? De forma geral sobre os objetos, desde importação até que ele oferece de edição aqui dentro. É isso, peço que você se inscreva no canal, tá? Deixe seu like no vídeo, ative as notificações para você ser o primeiro a saber. Até mais, até a próxima aula. Valeu, um abraço.